Bom, mas a gente vai dar sequência tratando sobre um assunto, uma temática que vocês já estão fazendo durante esse mês. Esse mês é conhecido como Setembro Amarelo. Hoje eu vou contar com meu brother ali do vídeo para me ajudando. Prevenção ao suicídio, valorização da vida. Hoje, Setembro Amarelo. Pode passar. Quero passar apenas algumas estatísticas daqui a pouco para vocês, alguns slides somente. O suicídio nada mais é que uma tentativa feroz e autêntica de exterminar o exterminador da esperança e da força de si mesmo. Quando a gente fala sobre suicídio, o povo religioso, geralmente, ele já condena as pessoas. Nós somos muito bons nisso, em condenar as pessoas, porque elas se mataram, elas foram fracas, não aguentaram, deram um tiro na cabeça, se enforcaram, enfim, deram cabo na sua vida, e aí ela não é digna do céu, de Deus. Quer dizer, a gente já entra em assuntos que não tem nada a ver com o negócio, e a expectativa de quando se fala de um assunto desse em igreja é que a gente possa reafirmar que aqueles que se mataram, um Judas da vida, ele foi para o inferno. Então não se mate para você não ir para o inferno. Então a motivação da vida da pessoa acaba ser, ou de respirar, não digo nem da vida, mas de continuar respirando, é não ir para o inferno. Ok? Não faça isso, porque senão, se você deixar de respirar dessa forma, você vai para o inferno. Mas não é nessa linha que a gente vai caminhar nessa manhã não. Vamos lá. O Setembro Amarelo surgiu como uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, iniciada em 2015. É uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, o CVV, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. O mês de setembro foi escolhido para a campanha desde 2003. O dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção de Suicídio. Próximo. Legal. Em 94, a ideia da cor amarela, vocês já falaram sobre isso? Já entenderam? A ideia da cor amarela é essa daqui. Em 94, um jovem americano de 17 anos, chamado Mike M., tirou a própria vida dirigindo seu carro amarelo. Seus amigos e familiares então se reuniram e começaram a distribuir no funeral cartões amarelos e fitas amarelas com mensagens de apoio para as pessoas. E a mensagem foi se espalhando aí por todo mundo também. Por isso a ideia do amarelo. Bom, o suicídio na história, eu não vou ler tudo isso, mas só para a gente entender que a ideia de suicídio ela é muito mais ampla, muito mais histórica do que a gente imagina. Os próprios samurais no Japão faziam isso e o fazem até hoje. Aqueles que são de uma linhagem de samurais, eles o fazem até hoje. Por exemplo, eu lembro que teve um político no Japão, um tempo atrás, que foi pego por um caso de corrupção. Mas foi um caso de corrupção que para nós aqui no Brasil não tinha nada a ver com corrupção. Ele recebeu um dinheiro por fora lá, que uma empresa quis dar para ele. Ele não cobrou propina para fazer o negócio, mas ele recebeu e ele foi considerado corrupto. Aí ele foi, pegou a espada e se matou. Na ideia dos samurais japoneses, o suicídio era por causa da honra. Eles eram desonrados, então eles tiravam a sua vida porque não poderiam conviver com a desonra para si e para a sua família. O próximo. A gente tem, no final, lá na Numância, na história, 133 a.C., também aconteceu isso aí, porque ao invés de eles se renderem e entregarem para um exército, eles preferiram tirar a sua vida e incendiaram a cidade e depois se mataram. Durante o grande cisma da igreja russa, aldeias inteiras de velhos crentes atearam fogo contra si mesmo, até a morte em um ato conhecido como batismo de fogo na Rússia na época. Próximo. Os 960 membros da comunidade judaica sicária em Massada cometeram suicídio coletivo em 73 depois de Cristo, para evitarem serem conquistados e escravizados pelo Império Romano. Próximo. A prática ocasional de suicídio em massa, conhecida como jalhar, era realizada nos tempos medievais por mulheres das comunidades Rajput na Índia. Isso é bem interessante, porque essas mulheres, quando aquela população ali, por exemplo, numa guerra, numa invasão, eles perdiam, as mulheres tiravam a sua vida, porque senão elas seriam violentadas constantemente até a morte. Elas tiravam a sua vida. Próximo.
Alemanha foi atingida por uma série de ondas de suicídio durante os últimos dias do regime nazista. Por quê? Porque o exército de vermelho soviético invadindo as regiões nazistas, conquistada pelos nazistas ali, pelos alemães de Hitler, conquistando, assim que os nazistas eram derrotados naquela região ali, muitos soldados soviéticos estupravam as mulheres que estavam ali. Então eles se matavam para que isso não acontecesse também, isso é fato. Próximo. Alguns conhecidos aqui religiosos, né? Templo do Povo, em 78, 909, esse daqui acho que é o mais conhecido, 909 pessoas de Johnstown, lá na Guiana, eles eram americanos, migraram para lá por causa da questão religiosa, eles morreram por envenenamento, se mataram por uma questão religiosa, por acreditar nisso aí. Templo Solar, de 94 a 97, os membros dessa seita aqui foram se matando aos poucos, né? As cartas de despedida foram deixadas por membros, afirmando que eles acreditavam que a morte seria o quê? Uma fuga das hipocrisias e opressão desse mundo. Quer dizer, por estar tão desgostoso do mundo, eles acreditavam que era necessário fazer isso para que eles vivessem num plano espiritual superior a algo maior. Vamos lá. Heaven's Gate, em 97, 39 seguidores da seita Heaven's Gate morreram em suicídio coletivo lá no rancho de Santa Fé, na Califórnia. As pessoas acreditavam que, de acordo com os ensinamentos do seu grupo, através de seus suicídios, sair dos navios humanos, quer dizer, eles sairiam disso aqui, de modo que suas almas poderiam ir em uma viagem a bordo em uma nave espacial que acreditavam estar seguindo o cometa Hale-Bopp. Fantástico, né? A imaginação e aquilo que acontece, né? Enfim, movimento para a restauração dos 10 mandamentos de Deus. Esse foi um movimento que também, no ano 2778 membros desse movimento morreram em Uganda. O grupo havia divergido da Igreja Católica Romana a fim de enfatizar o Apocalipse e as alegadas aparições de Mariana, ou aparições marianas. Próximo. Alguns suicídios infamosos. Por exemplo, acredita-se que Marilyn Monroe se matou. Outro. Kurt Cobain. Quem conheceu esse cara aí? Alguém? Beleza, que eu era roqueiro também, então. Kurt Cobain do Nirvana também. Próximo. Quem imaginava, né, ia esperar que Robbie Williams, né, que fez tantos filmes interessantes, era alegria em pessoa, né, era vida e transbordava vida. É um dos filmes que eu mais gosto na minha vida, aquele filme do hospital que ele fez lá, como é que fala? Pat Adams, O Amor é Contagiante, O Amor é Contagioso. Que filme, porque a história é real, né? De um americano, e puxa vida, meu Deus do céu, que maravilha, ele conseguiu. Eu chorei tanto, e eu sou duro para chorar que nem uma pedra, mas eu assisti esse filme umas 30 vezes, no mínimo. Todo ano eu assisto. Eu dei aula de teologia, fazendo o pessoal assistir o filme, porque é uma história tão real, e o cara passou com tanta vida isso, meu Deus do céu. E teve um momento numa cena no filme, que ele, começa a história assim, que ele está a ponto de se matar, numa crise existencial terrível, que ele começa por causa de algumas perdas, e aí ele tem um encontro meio que com Deus ali, e aí a história se desenrola, e o ator, depois tem um fim tão trágico como esse. Próximo. Esse todos sabem quem é, né? Adolf Hitler. Alguns dizem que ele veio para a Argentina, né? É verdade, alguns falam que ele fugiu, veio para a Argentina com a esposa, ele tinha acabado de casar, mas a história mesmo diz que ele morreu em 45, depois que começaram essas invasões, antes dessa derrota iminente dos nazistas. Ele e a esposa, que tinha acabado de casar, né, morreram também de 2 formas, como é relatado na história. Próximo. Muitos falam que Santos Dumont tirou a sua própria vida, né? Jornalistas na época divulgaram que não, ele teve um ataque do coração,
mas segundo relatos de camareira que estava no hotel, por exemplo, diz que encontrou ele enforcado com a gravata. E sabe por quê? Porque ele começou a ver aviões soltarem bombas. Ele falou: eu não acredito. Olha a frase dele aqui: eu nunca pensei que a minha invenção fosse causar derramamento de sangue entre irmãos. O que eu fiz? Uns contam que havia um desespero tão grande na alma de Santos Dumont, porque estavam usando aviões para matar pessoas. Ele não aguentou, não suportou e tirou a sua própria vida. Próximo. Getúlio Vargas foi um deles. Só volta para eu ler essa frase aqui. Uma frase de Tancredo Neves: o presidente em momento nenhum demonstrou qualquer traço de emoção, nunca perdeu o seu autodomínio, jamais perdeu a sua imperturbável dignidade, de maneira que foi um trágico desfecho que surpreendeu a todos e nos deixou arrasados. É porque a gente tem a ideia que o suicídio muda completamente a pessoa antes de ela se matar, ela se torna outra pessoa, então ela dá cabo da sua vida. E a gente não se liga que são pessoas tão normais, comuns, situações que estão internalizadas muitas vezes, de pessoas comuns. Esse foi um deles. Quer dizer, ele não teve nenhum tipo de demonstração externa antes de desespero. Mas o fato de não haver uma demonstração de desespero externo não significa que não há, não significa que ele não exista. Próximo. Leila Lopes, todos acho que acompanharam aí, a maioria acompanhou o desfecho, o suicídio dessa atriz global. Próximo. Champignon era baixista, né, do Charlie Brown, uma banda também de rock. Próximo. A OMS diz que suicídio já mata mais jovens que o HIV em todo o mundo. Organização Mundial da Saúde. Próximo. O suicídio, alguns dados, né? Se a gente for pegar dados estatísticos, por exemplo, a gente vai ver que o suicídio é a segunda maior causa de morte de pessoas de 15 a 29 anos de idade no mundo. Existem outras estatísticas também. Próximo. A cada 40 segundos uma pessoa morre de suicídio. A cada 40 segundos uma pessoa tira a sua própria vida. E a maioria, como está dizendo aí, a segunda maior causa de morte de 15 a 29 anos. Próximo. Alguns números, por exemplo, na Lituânia, a gente tem hoje Lituânia, Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão, são os 4 países líderes em suicídio no mundo. E os países nórdicos da Europa, há um grande índice de suicídio também. Próximo. Na região, no Brasil, Rio Grande do Sul, concentra grande parte, no Nordeste está crescendo muito a questão do suicídio também. Suicídio é muito, comumente ele é ligado às doenças mentais. E quando eu falo em doenças mentais, né, não lembre de manicômio, por favor. Quando as pessoas falam assim de ir no psiquiatra, já há uma repulsa, porque pensa que é coisa de louco, né? Quando na verdade não é isso, né? O louco é não buscar ajuda, né? Na verdade. Mas a ideia de doenças mentais são vários tipos de transtornos que o ser humano vai desenvolvendo. Por exemplo, um transtorno de ansiedade é um deles, né? Tem gente que tem compulsões, ou certos tipos de compulsões, alguns tipos de depressão que não é de ordem física muitas vezes, mas ela é produzida de ordem mental, de uma forma mental, e depois há sim uma consequência física também. Enfim, existem muitos tipos. Transtorno do humor, transtorno por uso de substâncias psicoativas, esquizofrenia, transtorno de personalidade, transtorno orgânico mental e por aí vai. Outros tipos também. Próximo. Emily Durkheim, sociólogo, antropólogo, cientista político, psicólogo social, filósofo francês, formalmente criou a disciplina acadêmica de sociologia, considerado como o pai da sociologia. Ele diz o seguinte: taxas de suicídio são maiores entre solteiros, viúvos e divorciados do que em casados. Na maioria das vezes, o indivíduo portador, ele falou suicídio, ele não falou homicídio, viu? Tá? Se
fosse homicídio, talvez seria o contrário, estou brincando. Na maioria, perguntaram uma vez para a esposa do Billy Graham, né? Perguntaram: Dona Ruth, a senhora já teve vontade já de divorciar do seu Billy? Ela falou assim: divórcio? Não, só homicídio, mas divórcio nunca. Na maioria das vezes, o indivíduo portador da ideia do suicídio quase sempre não sobrevive. Então, a maioria das pessoas, a ideia dele, elas conseguem se matar. São maiores entre pessoas que não têm filhos. São maiores entre protestantes do que entre católicos e judeus. Interessante, né? É um dado interessante, né? Vamos lá. Quase 40% dos suicídios femininos acontece na Índia. Cerca de 2 em cada 5 mulheres no mundo que cometem suicídio são indianas. Casamentos precoces antes dos 15 anos, por exemplo, violência com a mulher, a falta de respeito total até do governo e das políticas indianas, porque lá na Índia é tudo dividido por castas também, por regiões, cada região é muito diferente da outra, e isso causa, principalmente porque existe uma cultura Índia, Nepal, né? Vocês apoiam aí o Meninos Olhos de Deus, né? Que é um projeto. Existe muito ainda na Índia, Nepal, principalmente nesses 2 países, a venda de crianças para serem exploradas sexualmente a vida inteira. Então, às vezes chega na adolescência, ela foi tão explorada já na adolescência, ela tira a sua vida. E aí a gente vem com o discurso assim: tá vendo só, foi para o inferno. Porque na nossa cabeça a gente coloca tudo no mesmo pacote. E a gente não consegue sentir a dor, a aflição dessas pessoas muitas vezes. E por isso em muitos casos acontece porque não há respaldo, não há ajuda, não há socorro próximo. Tipos de suicídio: egoísta. Pode passar que eu não vou ler não. Altruísta, caracterizado só por um senso de estar totalmente absorvido pelos objetivos, quer dizer, é a pessoa que entra na vida ou nas situações com que ela se envolve também. Próximo. Anômico, deixa eu só ler isso daqui. Reflete a confusão moral de um indivíduo e a ausência de direção social que são relacionados a distúrbios sociais e econômicos dramáticos. Vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Fatalista, e o outro, fatalista é aquele que não tem perspectiva nenhuma. Suicídio nas religiões. Dentre as questões cristãs, todas condenam o suicídio de todas as formas. Próximo. No islamismo, o suicídio também não é permitido. Porém, existe uma prática onde você entrega a sua vida na jihad, por exemplo, a guerra santa, e aí você mata alguém em prol de Deus, ou do reino desse Deus, ou da ideia desse Deus, então você é absolvido pelo contrário. Aliás, além de você não ser punido, você se enforcar, você é punido. Se você se jogar com uma bomba para que ele morra, você recebe um paraíso com 7 virgens. E eu conversando com o pessoal do Hezbollah, os meus amigos do Hezbollah, e perguntando sobre essa questão, porque você anda nos vilarejos lá, muitos outdoors com fotos e escrito a história que aconteceu com ele, dos mártires. As famílias são honradas através desses outdoors. São mártires, entregaram a sua vida. Aí eu perguntando em relação a isso: mas por que vocês fazem isso, cara? A resposta foi simples: a gente não tem tecnologia, a gente só tem nossa vida, então a gente entrega aquilo que a gente tem. Israel vem com um míssil teleguiado e tal, eu tenho a minha vida, não tenho um míssil teleguiado. Então é o que eu tenho, eu amarro aqui, vou lá e ele manda a bomba, mata 10, eu vou lá e também mato 10, eu morro também, mas assim vai. Ele se torna a arma que defende a sua causa. Forte. Próximo. No hinduísmo, o suicídio é desaprovado também, considerado tanto um ato meio que pecaminoso, né, como matar outra pessoa. No hinduísmo também é reprovado. Próximo. Budismo, já que o primeiro preceito é que não destrua a vida, então também é considerado algo ruim para o budista. Próximo. E só finalizar com essa, eu não sei quantos já viram isso,
a triste história do suicídio mais lindo do mundo. Vocês já ouviram falar sobre isso? Não? Então preste atenção. A imagem, naturalmente chocante, foi, no entanto, curiosamente bonita, pelo menos de um ponto de vista estético. Embora o teto da limusine tenha ficado completamente destroçado, Evelyn parecia ter se deitado delicadamente sobre ele, como se estivesse pousando para uma foto. Apesar do impacto, seu corpo não apresentava nenhum arranhão, e seu rosto refletia a paz de um sonho tranquilo. Próximo. Seus pés estavam cruzados e sua mão esquerda segurava um colar. As testemunhas, pessoas que passavam pelo local no momento, ficaram tão impactadas pela tragédia quanto pela imagem estranha que o corpo intacto de Evelyn desenhava sobre a limusine destruída. Para maior mistério, Evelyn estava comprometida, a ponto de se casar. Seu noivo contou à polícia que no dia anterior ao suicídio eles tinham se encontrado e tudo parecia estar bem. Nem sua família, nem os seus amigos conseguiam imaginar os motivos para essa decisão. A explicação do fato chegaria através de um bilhete que a polícia encontrou no bolso do casaco que a jovem vestia e que tinha ficado na plataforma do mirante. Nele estava escrito: eu não quero que ninguém, de dentro ou de fora da minha família, veja qualquer parte de mim. Você pode destruir o meu corpo por cremação? Peço a você e a minha família, não façam qualquer cerimônia para mim, ou lembrança de mim. Meu noivo me pediu para casar com ele em junho. Eu não acho que daria uma boa esposa para ninguém. Ele ficará muito melhor sem mim. Diga a meu pai que eu tenho muitas das tendências de minha mãe. Ela pulou lá do Empire State, nos Estados Unidos, e caiu dessa forma, como se estivesse fazendo uma pose para uma foto. Próximo. Eu finalizo os slides citando algumas frases. Suicídio é um fracasso da coragem, é o escapismo existencial. Agostinho. Para Platão, o suicídio se construiu numa injustiça praticada contra si mesmo. Para Descartes, suicidar-se é fazer mau uso do livre-arbítrio. E para Rousseau, o suicídio é um roubo feito ao gênero humano, pois sempre fica uma boa ação por fazer, que deveria ainda ter sido feita pelo suicida e só por ele. Todo homem é útil à humanidade pelo simples fato de existir. Nós vemos na Bíblia muitas situações de suicídio também. Nós vemos, por exemplo, a história de Saul, e a gente está cansado de citar a história de Saul. Saul tira a sua própria vida pegando a espada do seu pajem ali, e do seu escudeiro, tira a sua própria vida, ele se mata, porque provavelmente teria depois a sua coroa arrancada, ele seria preso ou morto, a gente não sabe o que aconteceria. Mas é interessante que o seu escudeiro, assim que vê Saul dar cabo da sua vida, faz o quê? Pois é. Eu tendo a sempre dizer que com quem você anda é com quem você se parece. E esse não é o maior problema. O maior problema é que as pessoas que andam com a gente tendem a se parecer conosco também, né? E será que vai ser legal? Será que vai ser bom? Aitofel, segundo Samuel, não sei quantos aqui conhecem, já leram a respeito dele. Ele era tio de Batseba, que depois se tornou esposa de Davi, aquela lá que Davi traiu e mandou matar o marido dela. Esse cara era tão sábio, tão inteligente, que o texto bíblico em 2 Samuel 16, 23 diz que quando as pessoas ouviam Aitofel falar, era como se ouvisse Deus falar. Ele era tão considerado nos seus conselhos, tão sábio, inteligente, preparado, e era conselheiro do rei. Mas diante dessa situação de Davi, ele passa a aconselhar agora Absalão. Mas Absalão, em determinado momento, ao invés de dar todo aquele golpe e tomar a coroa do pai, ele escolhe por um outro caminho. Então Aitofel não aguenta a situação e ele tira a sua própria vida, ele se mata. Um cara tão sábio, inteligente,
instrutor de reis, de reinados. Judas. O evangelista Mateus fala a respeito de Judas, e Judas tira sua própria vida, e às vezes eu ouço algumas pessoas falar como Judas fez isso porque ele amava o dinheiro, um dinheiro que depois ele joga fora, quando ele cai em si. Judas não quis o dinheiro, não pegou o dinheiro, e é interessante que quando Judas presencia o que começam a fazer com Jesus pela traição dele, Judas fica apavorado, Judas fica angustiado. Me dói uma ponta do coração só imaginar aquilo que Judas estava sentindo ali. A gente crucifica muito Judas, né? A gente joga muito Judas para o inferno. Eu também não estou advogando ele aqui, não. Mas a gente não para refletir um pouco da angústia que tinha no coração de Judas para ele tirar a sua vida da forma que ele tirou. E diz que ele fez isso numa terra que era dele ainda. Quer dizer, ele tinha posses. Judas tinha uma posição social. Seria mais um que morreu. Ponto. Pela injustiça do ser humano. Isso acontece. Então, normalmente, ele faria o quê? Como nós estamos acostumados, a gente falhou, alguém morreu porque a gente deu um vacilo, tudo bem, segue a vida. Nesse aspecto eu tiro o chapéu para a dor de Judas, porque ele sente essa dor, porque isso veio e o comove, isso mexe com a consciência de Judas naquele momento. Isso não passa desapercebido, não foi um erro simplesmente, mas comprometeu a vida. E ele se sente responsável porque comprometeu a vida de outro. A dor psicológica de Judas é insuportável. E aí ele faz o que fez, se suicida, morre. A Bíblia diz que as suas entranhas saem do seu corpo depois, e foi um negócio horrível. Abra comigo a sua Bíblia em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, por gentileza. Segunda Coríntios 7, 10. O texto diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera o quê? Arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Bom, para a gente entender o suicídio, a gente precisa primeiro entender a vida, né? A ideia do Setembro Amarelo é falar sobre a vida, é promover a vida, é combater o suicídio. Só tem uma forma de combater o suicídio: vivendo. Só tem uma forma de eu vencer o suicídio: com a vida. Não tem outra forma, não tem outra maneira. Vida, do latim vita. Algumas definições para a vida, que ela é considerada pelos cientistas como espaço de tempo entre a concepção e a morte de um organismo. Mas eu gosto da definição da metafísica para a vida. Ela é fantástica, porque ela tem tudo a ver com o Evangelho. A metafísica diz que vida, na verdade, é um processo de constantes relacionamentos. Isso é fantástico, porque é isso que é o Evangelho, um processo de constantes relacionamentos com o Pai e com o outro, de maneira vertical e de maneira horizontal. Alguns afirmam que estão muito bem com Deus, mas não há relação horizontal nenhuma. Como é possível? E alguns estão satisfeitos com uma relação de culto, de palestras, encontros e de eventos. Então já quebra esse princípio também, porque o princípio é de constantes e não esporádicos. Constantes relacionamentos. Hoje, amanhã, depois, há uma sequência nessas relações. Mas o que
O que caracteriza um ser vivo, por exemplo? Se eu perguntar aqui, quantos estão vivos? Você vai levantar a mão, né? Claro, você está vivo, né? Todo mundo vai, que pergunta é essa? Se eu estou aqui é porque eu estou vivo, né? Pois bem, mas o que caracteriza um ser vivo? Qual é a diferença de uma planta para uma pedra? A planta, segundo a lei da biogênese, é um ser animado. E a pedra? Desanimado. É um ser. A pedra é inanimado, a planta é animado. Mas algumas características fundamentam o ser vivo. Por exemplo, crescimento. Todo ser vivo cresce. Em algum momento da sua história, ou dessa vida, ele cresce. Alguns menos, como eu, outros mais, como Samuel, por exemplo. Todo ser vivo tem um metabolismo, quer dizer, ele processa aquilo que há dentro dele para energia, para gerar energia e etc. Todo ser vivo se movimenta, internamente e externamente. Todo ser vivo, um animal, uma planta, qualquer ser vivo produz algum tipo de movimento durante a sua vida. Todo ser vivo reproduz outro ser como ele. Então não dá para você pegar uma semente de melancia, plantar para colher mamão. A semente de melancia ou a melancia vai gerar o quê? Melancia. Uma pessoa não vai gerar uma árvore, mas vai gerar outra pessoa. E assim vai. Todo ser vivo, ele produz respostas a estímulos. Todo ser vivo. Todo ser vivo reage. Aí eu pergunto de novo: você está vivo? Tem crescimento? Metabolismo? Movimento? Reprodução? Tem reação? Quando o Senhor nos provoca, nós respondemos a esses estímulos? Como? Ou nós permanecemos inertes? O suicídio ele não começa na corda no pescoço. A corda no pescoço, a faca encravada, o corte dos pulsos, isso é só a ponta de um iceberg que é muito mais profundo. E que todos estamos suscetíveis a passar por isso. Desde 2005, eu acompanho muito pastores, missionários nos campos e tal. Desde 2009, eu dedico mais ao cuidado desse pessoal em campos. Mas desde 2005, eu acompanho o suicídio, a tentativa de suicídio de missionários e pastores. E o Glaucio estava me dizendo que também entre padres isso é alto. Agora na mídia está explodindo, né? Um caso ou outro que aparece na rede social e tudo e tal, mas isso é antigo. Quantas vezes mulheres, de esposa de pastor, cortando os pulsos, e a gente socorrendo, cara pendurado, enforcado, o outro tomou veneno e etc. Agora, por que essas coisas vêm e acontecem assim? São pessoas comuns e normais. Eu não estou falando aqui de situações que a pessoa estava internada no manicômio e ela estava com um transtorno mental avançado, grande, tudo, pegou e fez um desespero e tal. Eu não estou falando de alguém que teve uma perda absurda, não soube lidar com uma perda absurda. Por exemplo, ela perdeu os seus 4 filhos, perdeu o seu marido, ficou desesperada, sem nada na vida. Eu não estou falando sobre isso. Eu não estou nem chegando num ponto desesperador dessa forma. Mas por que pessoas comuns como a gente, que não aconteceu nada de drástico, faz com que isso aconteça? Se vida é esse constante processo de relacionamentos, onde ele produz essas características que eu disse agora há pouco, o que é a morte então? A morte é a interrupção definitiva desses processos todos, ou desse processo de relacionamento. A morte é quando nós interrompemos que essas características aqui aconteçam na nossa vida. Então vem a morte. Se a vida produz isso e eu interrompo essa produção, o que vai ter? Morte. A gente só vai encontrar a morte depois disso
E o problema é que muitas pessoas estão respirando. E a gente entende que a morte ela acontece só quando a respiração acaba. E a morte ela não acontece quando a respiração acaba. A morte acontece quando a vida acaba. A respiração é só um detalhe físico. Mas não é o princípio e não é o final da vida. Quando a Bíblia diz que nós fomos formados pelo Senhor antes, quer dizer, não tinha matéria. E porque não tinha matéria, não tinha vida? Deus formou o que então? Uma pedra? Deus forma a nossa vida na sua ideia, no seu propósito e para um propósito. Quando Jesus vem e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, aí a gente já vai para um outro nível de vida, uma outra ideia de vida. Então, para alguns, a vida é esse tempo que se passa entre a concepção e a interrupção disso, a morte. Já para aqueles que conheceram a Jesus, entendem que a vida é algo muito mais profundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele é a vida. Quando acontece um suicídio espiritual, então? Quando eu me responsabilizo por interromper a vida. Se Jesus é a vida, eu interrompo quem então? Jesus. Para grande parte das pessoas, o suicídio é ocasionado com essa interrupção definitiva para ela de Jesus na sua história. Quando é que o suicídio acontece então? Quando eu interrompo isso interiormente. E há duas razões rapidamente que eu quero falar. A primeira razão que isso acontece é através do orgulho. Mas quando você pensa numa pessoa orgulhosa, duas razões para o suicídio. Quando você pensa em uma pessoa orgulhosa, normalmente a gente associa orgulho à arrogância. Então você pensa numa pessoa orgulhosa, você pensa numa pessoa que é arrogante, na verdade. Você quer falar arrogante, mas daí você fala orgulhosa. O arrogante é aquele que quer sobrepor sobre os outros. Ele sobrepõe-se sobre qualquer situação. Então ele exalta a si mesmo diante de todo mundo e etc. Então esse é o arrogante. Na prática é mais ou menos por aí. Mas orgulho não. Orgulho pode gerar arrogância. Mas o orgulho ele se manifesta de formas tão sutis, tão sutis. E a pergunta que eu faço para que a gente se autoanalise é: quem governa a sua vida? Quem governa a minha vida? Mas se você é um cristão, você vai falar assim: é Deus, é claro. Mas como nós tomamos decisões? A forma pela qual, ou a forma com a qual nós tomamos decisões, vai dizer quem governa a nossa vida. Por exemplo, o tempo. Como nós utilizamos o tempo? A meu favor? Para as minhas conquistas? Para os meus sonhos? Para mim? Eu? Quem governa então? Como eu utilizo os recursos que estão aos meus cuidados? Eu? Quem governa? Como eu utilizo a religião, a igreja, a minha espiritualidade? Como eu faço isso? Eu busco isso? Eu venho no templo ou à igreja, chame como você quiser, mas eu vou para me recarregar, para eu ficar bem. Quem está no centro de novo? Eu ouço o pessoal falando, né, a igreja é como um hospital, você vai lá para ser curado e tal, e aí vai buscar a sua bênção, irmão, vai que lá que Deus vai transformar a sua vida. Você percebe que tudo é em torno da gente? Eu vou dar o dízimo, oferta, porque daí Deus vai me abençoar. Uau, tudo é em torno da gente. O orgulho, ele se manifesta de formas tão sutis, tão imperceptíveis muitas vezes. E isso vai nos consumindo. Quando a gente para pensar, já foi. Só que isso é uma semente maligna, o orgulho, porque ele dá frutos podres,
frutos amargos, frutos ruins. A gente não percebe isso numa simples tomada de decisão, às vezes. E nós precisamos refletir um pouco sobre o que o orgulho tem. Eu gosto muito de usar a terminologia de pizza para se referir à nossa vida. E a pergunta que eu sempre faço é: como é que está a pizza da sua vida? A pizza ela é caracterizada por fatias, correto? E a ideia é que a nossa vida seria uma pizza, e essa pizza tem muitas fatias. Agora, quais são os sabores? Quais são as variações da nossa vida? A gente muitas vezes resume a vida num trabalho e no culto, o trabalho e o culto, o trabalho e o culto, o trabalho e o culto. Alguns resumem a sua vida no trabalho, outros resumem a sua vida na família, família, família. Enfim, nós formamos um ou no máximo 2 sabores de pizza. E aí, se acabar um sabor da pizza, acontece o quê? Se eu tenho 2, acaba os 2, acontece o quê? Porque toda a minha história, toda a minha vida, todo o meu potencial, tudo que eu sou, toda a minha essência, ela é imputada em uma ou 2 situações. Quando essa situação está mal, o que acontece comigo? Quando a situação se perde, o que acontece comigo? Quando a situação fica desesperadora, o que acontece comigo? Eu não tenho escapatória, eu não tenho mais nada, eu tenho só isso. Por isso eu li um artigo alguns anos atrás e concordo claramente, quero até pregar a respeito disso um dia, e pretendo escrever a respeito disso também. O título era: eu estou cansado de irmãos, chega de irmãos, eu quero amigos. Porque nós formamos irmãos de igreja, mas não temos amigos. Nós abraçamos todo mundo, falamos que temos o mesmo pai, mas na hora do vamos ver, a gente não tem amigo. Que a gente sai estressado do trabalho, sai cansado, quer meter a panela na cabeça dele ou dela, só que a gente não tem escapatória. E não é pecado querer meter a panela na cabeça. O problema é você fazer, né? Não há problema em ter sentimentos. Não há problema ficar desesperado, angustiado, aflito, triste, amargurado. A problemática não é essa. A problemática é como a gente reage depois disso. Só que essa reação deveria ser compartilhada com outras pessoas, porque a vida é um processo de relacionamentos constantes. E nós precisamos desenvolver isso, porque senão a gente fica entranhado no meu eu, e você fala assim: mas eu não sou arrogante. É verdade, mas pode ser que seja muito orgulhoso. Por quê? Porque é só você que vive na vida. São só os seus conceitos, as suas ideias, os seus planos. E se isso der errado, se você der errado, acabou, porque a vida é você. E tem muitas pessoas que estão em depressão profunda, porque acabou a razão da existência dela. A razão da existência era isso, e isso agora acabou. Então não tenho mais motivo para existir. E elas não percebem que acontece isso. Como eu falei no início, é sutil. O orgulho é um sintoma clássico, é uma causa clássica, desculpa. O suicídio é um sintoma dessa causa, do orgulho. Repito, não da arrogância, do orgulho. O arrogante até consegue sobreviver mais, porque ele tem que alimentar perante os outros. Olha só, o arrogante ele tem que se relacionar, porque senão não resolve ele ser arrogante. Já parou para pensar nisso? O cara pode ser orgulhoso, mas se ele se tornar arrogante, não vai se tornar arrogante por causa disso, tá? Mas o arrogante ele precisa desses relacionamentos, porque ele precisa provar para o outro que ele é melhor, a todo momento. Mas o orgulho não. O orgulho centraliza isso dentro de si. Por exemplo, é claro que aqui não tem ninguém, é óbvio, mas em Tremembé, a terra do Tiago, tem bastante, mas não tanto quanto a Venezuela do Darwin. Lá tem muita gente do jeito que eu vou falar aqui, mas é terrível o pessoal lá. O pessoal lá tem medo de errar. Você conheceu pessoas assim? Ela não faz porque isso é ela errar. Se ela errar, o que vão falar? O que vão dizer? Vou perder tempo. Então as pessoas não aceitam errar.
Por quê? Porque se ela errar, o que vai ser? O que vão dizer? Como é que vai ser a família? Como é que vai ser o meu cargo, a minha posição, a minha postura? Se eu errar, vou perder tempo, então eu não aceito errar. Isso é uma clássica demonstração de orgulho, porque eu estou no centro. E eu tenho que estar bem na fita a todo momento. Eu posso dizer para vocês que até hoje, nesses quase 20 anos no ministério, eu mais errei do que acertei. Não tenha dúvida como eu errei. Misericórdia. Pensa num cara que já errou. Como o Roberto Carlos diz, o profeta, esse cara sou eu. E nós não nos permitimos errar, porque a gente é consumido pelo nosso eu. A gente não se permite experimentar situações novas, porque vai que. E se? São palavras, frases, terminologias que não cabem com uma básica aí: o justo viverá da fé. E isso não tem a ver com missões, isso tem a ver com justo, e tem a ver com fé. Se você é justo, e não justo porque você é bom, justo porque estamos nele, você vive da fé, vive pela fé, vive com a fé. Orgulho tem causado muito suicídio, muito. Eu já socorri muitas pessoas tentando se matar, algumas eu não consegui livrar. Teve um pastor que trabalhou conosco um tempo na Bahia, e ele entrou numa onda de um orgulho teológico tão violento, mas tão violento. Passaram 5 anos depois que ele saiu, não estava conosco mais, e ele começou a desfazer de algumas coisas de Deus e entender que ele tinha a concepção correta de quem é Deus, como é Deus e como é que as coisas funcionam. E se afastou de todo mundo para isso. Resultado, 5 anos depois, no fundo da igreja batista da cidade de Serrinha, na Bahia, o filho encontrou ele pendurado com uma corrente. E o pastor Agnaldo Alonso tirou a sua vida. Um cara inteligentíssimo. Cara, gente boa para você conversar, que era uma beleza. Mas ele não entendeu quem ele era. O orgulho faz isso. Ele descaracteriza quem nós somos. E a gente se torna irreconhecível para a gente mesmo. E o último que eu disse que eu ia dizer é que uma característica básica das pessoas que interrompem o processo constante de relacionamento, interrompem a vida, é a falta de propósito, a falta de missão. Eu não vou perguntar aqui para que você responda para mim, mas responda para você. Você existe para quê, afinal de contas? Não vem com essas respostas para a glória de Deus, para cumprir o propósito de Deus nessa terra. Eu existo para louvor e honra e glória daquele que era, que é e que há de vir. Meu Deus do céu, não venha com essas respostas teológicas, com chavões bíblicos e tal. A resposta é simples. Você respira para quê? Você vive para quê? A sua história está sendo formada para quê? Porque nós sabemos, porque Deus quer, ponto. Mas para quê? Afinal de contas, isso tende a chegar aonde? Se vai chegar ou não é outra coisa. Mas você está caminhando para onde? Qual é a sua missão de vida? Lembra que eu falo sobre a questão missionária? Que eu não estou legislando em causa própria. A questão da Venezuela não é minha. A missão nessa terra é do Pai. Não é minha, não é sua, é do Pai. Eu estou embaixo dessa missão, quer dizer, embaixo desse propósito que é do Pai. O propósito do Pai é restaurar a relação conosco. Só isso, é tão simples, a gente coloca tanta florzinha aí. Agora, dentro desse propósito do Pai, qual é o meu propósito específico? Você acorda de manhã com qual propósito de vida?
Você tem filho e está deixando o que para os seus filhos? Herança, mas qual é a herança? É uma herança que acaba rápido? As pessoas não sabem por que vivem. Quem não tem um motivo para morrer, não tem razão para viver. Deu para entender? Quem não tem um motivo para morrer, não tem razão para viver. E estar, por exemplo, entre o Hezbollah no Oriente Médio, para mim, pode ser morte? Claro. Uau, não tenha dúvida. Teve uma situação que uma palestina falou para mim lá, que tinha um cara que mexia com futebol, um negócio assim, num vilarejo lá perto e tudo e tal, mas era um vilarejo totalmente muçulmano. E eu pedi, você consegue fazer o contato com ele? Consigo e tal, mas ele fala inglês, alguma coisa assim e tal. Não, ele só fala árabe. Eu falei, vamos embora, a gente vai ver o que vai acontecer. Aí marcou, eu fui, cheguei, estava eu, mais um rapaz comigo e tal, a gente esperando. Meia hora depois, mais ou menos, chega um carro, o cara do carro fica dentro do carro. E fica 5 minutos, 10 minutos, 15, eu falei, pronto. Falei, ixi, rapaz, deu problema, vai dar problema. E o cara no telefone aqui e tal, eu falei, vai dar problema. Aí o cara desce, no que ele desce, eu vou em direção a ele e tal, eu já pergunto de cara, né, você fala inglês? Eu falo. Falei, beleza. E daí eu comecei a conversar com ele, falei, já fiquei melhor e tal. 5 minutos depois, ele me convida para a casa dele. Eu, vamos embora, já está aqui mesmo, né? Vamos embora. Entrei no carro dele e fui para a casa dele. Quando eu parei para perceber, eu estava dentro de um cara que é do Hezbollah lá. E a gente começou a conversar, e jogasse bola com eles ali, e aí eu comecei a falar, eu estou sem nada aqui, não tem. Não, fica tranquilo, já me pegou o uniforme inteiro do Real Madrid que ele tinha lá, trouxe para mim, falei, Jesus Cristo de Nazaré. E daqui a pouco fomos encontrar todo o pessoal. Brasileiro, né? Os caras já ficam animados, né, para jogar bola. Tinha perigo iminente de morte? É claro. Ele sabia que eu não era muçulmano? Sim. Mas eu tenho um motivo para morrer. E isso me faz viver. Ter uma razão para eu entregar essa vida. Isso me faz viver. Eu não sei se eu me faço compreender agora. Mas você morreria para quê? O maior estímulo da vida, a maior invenção da vida é a morte. Porque a morte diz que um dia isso vai acabar, então eu preciso viver, eu preciso fazer, eu preciso ir, eu preciso falar, eu preciso desenvolver, porque isso vai acabar. A morte deve nos ajudar, ao invés de nos aterrorizar. A morte deve ser um bom estímulo para que eu avance. As pessoas estão morrendo sem Cristo. Uau! Isso é um grande estímulo para que eu dê mais um passo. As pessoas estão morrendo de fome. Isso é mais um estímulo para que eu socorra. O suicídio é um estado desesperador de alguém que não encontrou o motivo exato para morrer. E porque ele não encontrou o motivo exato para morrer, dane-se, fui. Quando eu encontro um motivo para morrer, aí eu vou querer viver. Quando eu encontro um motivo para realmente entregar a minha história, entregar a minha vida, isso vai fazer com que eu dê passos que eu nunca daria sozinho. Isso por si próprio é o maior estímulo da vida. A morte é o estímulo da vida. Eu existo para. Vocês conhecem a história de Ana, mãe do profeta Samuel. Mãe do profeta Samuel tem o nome de Samuel aqui, porque Ana viveu isso aí, porque senão não colocaria o nome de Samuel, a gente não ia copiar depois, né? Aí não teria o pastor Samuel aqui. Mas Ana era estéril, casada com Eucana, atormentada por Penina a todo momento, porque ela não tinha filho.
ela era estéril, foi afrontada por Penina, tinha uma amargura de alma enorme, a Bíblia diz no versículo 10 do capítulo 1 de Samuel. O marido não entendia o choro dela, e o marido olha para ela e fala assim: puxa vida, mas eu não sou melhor do que 10 filhos. O cara era bom ou não? Mas Ana busca a ajuda certa, e ela assume uma missão. Acho fantástico esse negócio de Ana, porque Ana não queria ter um filho. A gente fala que Ana queria ter um filho, ela queria ter um filho. Que queria ter um filho? Como é que ela queria ter um filho? Se ela fala assim: Deus, eu vou engravidar, desmamou, leva. Que mãe, que mulher em sã consciência que quer, sonha com ter um filho, vai fazer um negócio desse? Vai ficar 3 meses com o filho, entrega. 1 ano com o filho, entrega. O sonho, o desejo, a angústia na alma de Ana não era por não ter um filho. Mas o que representava um filho para uma mulher naquela época, naquela situação? Era a ação, era o relacionamento do próprio Senhor com a mulher. Quando ela tem um filho, ela entende: uau, eu faço parte do propósito de Deus nessa terra. E ela entrega Samuel, e Samuel influencia gerações. Samuel com o ministério tríplice: sacerdote, profeta, juiz. Foi o primeiro e único. Qual é o propósito da sua vida? Mas preste atenção aqui, querido, antes da gente encerrar. Ela não precisava de um filho. Ana precisava se sentir parte de algo maior, de um propósito. Você consegue entender que você faz parte de algo muito maior do que a vida cotidiana? Consegue entender a importância que tem em você ser formado para isso? Consegue entender a importância que você tem nesse propósito geral de Deus para o ser humano, mas a sua importância específica? O que você tem de específico? O que Deus colocou só para você realizar? Como o Rousseau falou ali, olha, é injusto a pessoa se matar, por quê? Porque ela tem coisas para fazer ainda, e tem coisas que só ela vai fazer. E nesse aspecto eu digo que nós somos insubstituíveis. Eu sou insubstituível. Por quê? Não é porque eu sou bom, é porque tem algumas coisas que Deus fez para que eu realizasse. E Deus me fez para realizar algumas coisas, coisas que só eu vou realizar. Por quê? Porque Ele me fez para isso. Por isso que não dá para comparar eu, você, o outro, tá? Não tem maior, menor, não tem, o cara vai lá e é melhor, não tem isso. A sua realização é tão gloriosa, maravilhosa quanto a minha, e pode ser maior se eu me desviar da minha. Deus te formou para algo tão especial. Vida. Salmos 42 diz: assim como a corça suspira pelas águas, assim também suspira minha alma por ti, Senhor. Corça é um animal tipo um veado, e dizem que a corça, quando ela está numa seca muito grande, ela exala um odor muito forte, e esse odor atrai os seus predadores. E atraindo os seus predadores, acontece o que com ela? Ela morre. Assim como a corça suspira pelas águas, então o que é a água para uma corça? É uma questão de sobrevivência. Não é matar a sede, é uma questão de sobrevivência. Água para esse animal é isso, e assim o salmista vem dizendo: assim como a água é uma questão de sobrevivência para esse animal, assim
para minha alma, o Senhor é uma questão de sobrevivência. Ter o Senhor e um propósito de vida definido nessa terra é uma questão de sobrevivência. Eu vivo para. E as situações dentro do sertão que a gente pegava e abria um buraco com a mão para enterrar a criança. O desespero na sua alma porque você não consegue fazer nada para mudar aquilo ali. O desespero de estar no meio de uma guerra, de uma situação assim, onde você não consegue fazer nada, você se sente um lixo, um impotente, e você quer acabar com essa dor, você quer acabar, fica desesperado para acabar com isso, não acaba. Acabar com a dor da rejeição, a rejeição da família, dos pais, a rejeição dos filhos, a perda, a decepção. Talvez você tenha perdido tudo, uma ou duas ou três ou várias vezes, e está num processo de sempre recomeçar a vida, sempre recomeçar a história, e já pensou várias vezes: eu vou acabar com isso, mas não é acabar com a vida, eu vou acabar com esse problema. O problema é de eu ficar perdendo tudo toda hora, eu vou acabar com o problema da rejeição, nunca mais ninguém vai me rejeitar, porque eu não quero isso. Talvez moças violentadas, eu vou acabar com esse pensamento, porque sempre fica lembrando, sempre vem na minha cabeça: eu quero acabar com essa desgraça, porque eu fui violentada, eu não fiz nada para acontecer isso, e aconteceu, e isso não sai da minha cabeça. E no momento desesperador ela tenta fazer isso, porque ela quer acabar com a vida ou com o desespero. A gente precisa derrubar os nossos tribunais e fazer da nossa casa talvez um ambulatório para curar pessoas, para alcançar pessoas, para ouvir as pessoas, para socorrer as pessoas, porque não é possível que um país como o Brasil, não é possível que a gente tenha cada ano índices de suicídio batendo. E para sua informação, os países ricos têm mais suicídio do que os países pobres, muito mais. Falta de dinheiro, problema financeiro não é razão para suicídio, nunca foi e não será. Mas o orgulho e a falta de propósito, sim, eles geram fruto amargo do suicídio. Feche seus olhos para nós orarmos. Senhor, obrigado, Deus, porque estamos aqui. Obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos, pela vida que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, que o Senhor gere em nós essas características de um ser vivo a cada instante, ó Deus. Que a gente encare a vida, Senhor, como eu falei há pouco, ó Deus, um processo constante de relacionamentos. Que a gente encare dessa forma e a gente possa viver assim. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a colocar o eu no lugar certo, no cômodo certo dessa casa chamada coração. Que o Senhor nos dê, ó Deus, razões, ou dê razão, missão, propósito de vida claro, Senhor, nos ajuda. Nos impulsiona a buscarmos isso, Senhor. Nos impulsiona, e que a morte, ó Deus, não seja um fantasma que nos assombra, Senhor, mas que a morte seja apenas o aviso de que um dia vai acabar isso. Apenas isso. Nos ajuda. Pai, eu peço por aqueles que hoje estão aqui ou lá fora, vivendo um momento desesperador dentro de si, e pensando em acabar com esse momento, tirando a sua vida. Eu peço que haja uma intervenção do Senhor, através de nós ou de outra forma, Senhor. Que o Senhor intervenha, que o Senhor sobreponha essa situação, que essas pessoas tenham um encontro com a pessoa do Senhor e desenvolvam uma relação de amizade ímpar com o Senhor, uma amizade que vai livrá-la dessa, ou vai livrá-la nesta dor. Que o Senhor nos ensine essas pessoas a passarem pelos vales, a passarem pelas decepções, a passarem pelas dores.
e não desistirem no meio delas. Eu agradeço, Senhor, pelo tempo com os meus irmãos aqui. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.